Vamos então à análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, já postos aqui o Guilherme Fiuza e a Ana Paula Henkel, o Augusto Nunes, que inclusive participou aí da live, fez perguntas também ao presidente Bolsonaro e ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, está em Brasília e o Augusto está voltando aqui a São Paulo, tem voo marcado, então por isso ele não conseguiu esperar o fim da transmissão, já saiu um pouquinho mais cedo, mas a gente segue aqui com a análise da transmissão, começando com o Guilherme Fiuza. O que destaca, Fiuza, da live de hoje? Pois é, Vitor, foram vários assuntos, né? A parte de CPI eu vou deixar para a Ana, né, que eu tenho certeza que ela tem bons comentários a fazer. Teve recados ali carinhosos para Otto Alencar, Omar Aziz. Eu deixo essa parte para a Ana. Eu vou destacar, Vitor, a questão do voto auditável, né? Acho que o presidente foi muito enfático e eu vou dizer até inflamado, diante, né, quanto aos movimentos dos ministros do Supremo, que ele já tinha mencionado de manhã, e agora ele desenvolveu um pouco mais, né? Quer dizer, essa questão de ministros do Supremo estarem se reunindo com líderes políticos, evidentemente numa articulação para tentar barrar, né, tentar contrapor a aprovação desta medida no Congresso Nacional, que traria, então, o chamado voto auditável com aquela certificação impressa, né? O presidente foi bem enfático, dizendo que, no entender dele, uma corte que reabilitou um político condenado, criminoso, como Lula, né? Não está aí, né? Ele não reconhece a altivez dessa corte para esses movimentos não claramente justificados, né, contra o que seria um aprimoramento. Então, ele faz este comentário, né? Quer dizer, não é possível que o país esteja diante da reabilitação de um criminoso, reabilitação eleitoral, para que ele ganhe uma eleição fraudada. Aí o presidente diz que transmitirá a faixa presidencial se for derrotado em eleições limpas e que, se isso não acontecer, ou seja, se a lisura, né, do pleito não acontecer, que ele prevê momentos complicados no país. Então, ele fala, né, sobre essa questão dos movimentos de ministros do Supremo junto ao Congresso, né, que ele não reconhece uma boa prática nisso, e que ele pergunta ao STF se o Congresso não aprovar esta medida, por suposta influência, segundo ele está dizendo, dando a entender, como será que o país, que o eleitor que está demandando esse aprimoramento, né, para uma maior transparência do pleito, como será que então ele verificará, né, a lisura do pleito? E aí o presidente cobra do STF outra forma, né? Se isso não passar no Congresso, qual será a outra forma de contar os votos, né? De verificar, de auditar? Evidentemente que um discurso do presidente para dizer, principalmente criticar esse movimento de ministros junto ao Congresso em relação a essa medida, né? O presidente está suspeitando desse movimento, e eu acho que muita gente também está. E ele mencionou também, foram vários assuntos, mas ele mencionou com muita ênfase também o novo inquérito anunciado aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que envolve 2 dos seus filhos, né? Nós comentamos aqui no programa, inclusive falamos da má qualidade da justificativa desse inquérito. Eu observei isso. Realmente uma demonstração muito precária do que seria a motivação para o inquérito desta gravidade, uma organização criminosa envolvendo filhos do presidente para destruir o poder legislativo e o poder judiciário. Isso realmente é uma demonstração de péssima qualidade, e o presidente se referiu a isso com muita ênfase, né? Ele considera, né, ele deu a entender que considera isto um tipo de retaliação, né? Ele pede, ele desafia o ministro Alexandre de Moraes a demonstrar
o que seriam esses indícios de atos antidemocráticos que estariam embasando essa nova investigação, mas ele usou essa expressão em termos de forma de pergunta, né? Ele perguntou se chegamos ao vale tudo, né? Dando a entender, de fato, que ele está vendo como uma represália, né? Foi basicamente isso, só para não deixar de citar que o presidente Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal anunciou a nova etapa aí do Pronamp, que é um programa de socorro a empresas por conta do contexto da pandemia, que ele estima que vai aí alcançar mais de 400 mil empresas, podendo, portanto, ser propício ao aumento da geração de empregos, que, como nós vimos, o nível de emprego está reagindo, apesar também das perdas por conta das restrições alegadamente de segurança sanitária. E você, Ana, o que destaca da live de hoje? Acho que está fechado, Ana. A gente não está te ouvindo ainda. Legal o Fiuza deixar a CPI para mim, né? Eu tô sem antiácido aqui a essa hora da noite, mas vamos lá. Sobre a CPI, Vitor, eu quero só chamar a atenção para um vídeo que a jornalista Débora Bergamasco, do SBT News, ela conseguiu um vídeo onde o presidente da Precisa Medicamentos diz que esse vídeo foi, inclusive, enviado à CPI e obtido aí em primeira mão pelo SBT News. E nesse vídeo, o presidente da Precisa Medicamentos diz que os irmãos Miranda mentiram. Tá no Twitter aí do SBT News, mas o artigo aqui, a matéria diz que o dono da Precisa chama de devaneios depoimento de irmãos Miranda à CPI. Aí Maximiliano diz que o documento pedindo pagamento antecipado foi enviado 2 dias após o encontro com Bolsonaro, e ali tem todo o vídeo onde ele desmente, né, os depoimentos dos irmãos Miranda. Aí fica a questão, Vitor, por que esse vídeo não foi exibido na CPI, onde o próprio presidente da Precisa Medicamentos desmente os depoimentos dos irmãos Miranda? Bom, vamos continuar acompanhando aí, agora até com um pouco menos de atenção, porque se já nasceu como um circo, né, tendo aí o relator Renan Calheiros e o presidente Omar Aziz, a gente tem que acompanhar pelo nosso dever aqui jornalístico, mas o circo realmente já foi armado. Agora, eu quero só chamar a atenção para um ponto que o presidente fala muito, que eu acho que não é que eu mencionei no meu comentário anterior em relação ao voto auditável e sob escrutínio público também, o que isso é muito importante, em vista de que aqui nos Estados Unidos, alguns lugares de contagem de votos, por exemplo, na Pensilvânia, onde observadores democratas e republicanos oficiais ali, eles poderiam acompanhar a contagem de votos, os republicanos foram proibidos de entrar em alguns lugares. Então, a gente tem que acompanhar também o voto auditável e sob escrutínio público. E aí, mais uma vez, essa não é uma pauta do presidente Bolsonaro, é uma pauta nossa, do nosso povo, o país que é essa pauta. Aí muita gente fala, Ana, mas você tem medo dessas urnas eletrônicas? Mas é claro que eu tenho medo das urnas eletrônicas. Eu não quero saber o que o presidente Bolsonaro fala, eu quero saber o que nós sentimos. E como que a gente não vai desconfiar, Vitor, de um presidente que é um presidente do TSE, que ele faz parte dessa composição aí, no mínimo muito estranha dentro do STF, né? Nós que temos aí uma corte que rasgou a nossa Constituição e ignorou a própria jurisprudência em relação ao Lula para soltar um condenado que foi condenado por 3 instâncias. Não custa a gente lembrar que o desembargador Gebran Neto, né, lá do TRF de Porto Alegre, desembargador, aliás, que foi indicado pela presidente Dilma em 2013, nessa instância ele não apenas aumentou, né, a condenação, o Sérgio Moro tinha dado uma condenação inicial de 8 anos e alguma coisa, e o TRF de Porto Alegre aumentou para 12 anos,
e ele colocou ali no processo, né, em relação a todo o processo do Lula de condenação, que havia provas sobradas. Como que a gente vai confiar cegamente numa corte que tem uma comissão que faz lives aí com líderes de partidos de oposição, exatamente para que todos eles remem em conjunto e em conluio contra o voto auditável? Então, se perguntam, mas você tem medo da urna eletrônica? Mas é claro que eu tenho. Não dá, o STF vem mostrando, essa composição do STF vem mostrando que está muito difícil confiar. Agora temos a polêmica aí do dia, o STF intrometendo em Copa América, em saquinhos de supermercado. Então, todo dia é uma polêmica que sai completamente da esfera institucional ali, invadindo premissas da Câmara, das casas legislativas. Então, Vitor, Ana, você tem medo das urnas eletrônicas? É claro que eu tenho. Com tudo isso que a gente está vendo, queremos voto impresso e auditável sob escrutínio público. Isso não é uma pauta do presidente Jair Bolsonaro, é uma pauta do povo brasileiro. Nós queremos isso.